falando, né, sobre o nosso tema de 2023, nossa gente, nosso sucesso, nós trouxemos aqui um assunto que realmente, hoje em dia, ele faz parte da vida de todo mundo e todo mundo, ou a maioria, sente falta dessa questão. E eu vou falar para vocês que o nosso assunto de hoje, qual é a sua sugestão? É gestão do tempo. Então, por que hoje a maioria das pessoas, vamos dizer assim, está sofrendo com essa questão, né, do planejamento do tempo? Todo mundo tem 24 horas no dia, né? E muitas vezes a gente tem a sensação que essas 24 horas não estão sendo suficientes para a gente realizar tudo que a gente precisa. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do nosso planejamento do tempo. Então vamos lá. Para a gente refletir sobre esse tema, nós começamos com essa frase: conheça bem o seu tempo. Por quê? Respondendo e refletindo sobre essa pergunta: quanto tempo você gasta com futilidade? Alguém já marcou no relógio quanto tempo gasta com futilidade no dia? É difícil quem faz, né? Quem tem atenção com isso. A gente, quando, digamos assim, um exemplo bem básico hoje em dia, quando começa a ver rede social, que muitas vezes entra nesse momento aí de futilidade. Alguém marca no relógio quanto tempo perde vendo rede social? Que muitas vezes, né, são informações fúteis que a gente só está ali vagando ali em determinado momento. Então, por isso que a gente inicia com essa pergunta. Por quê? Será que a gente está conhecendo o nosso tempo? A gente sabe quanto tempo a gente está perdendo com futilidade? Outra pergunta que merece atenção: sua família e amigos estão recebendo toda a atenção que merecem? Alguém já se atentou a isso? Porque o nosso dia precisa ter planejamentos. E quando a gente tem a resposta para essas perguntas, fica mais fácil da gente poder controlar o nosso próprio tempo. Outra pergunta: está retirando tempo para si mesmo? Está tendo tempo para fazer uma atividade física, para cuidar da saúde, para obter conhecimento, para ler um livro, um tempo de qualidade? A gente tem esse planejamento? Consegue se atentar a esses pontos no nosso dia a dia? Então, quando a gente fala do tempo, a gente tem que sempre trazer a reflexão o tempo de qualidade que a gente tem. Então, o tempo de qualidade com a gente mesmo, o tempo de qualidade que a gente tem com a nossa família, né? Porque tudo isso faz parte do nosso dia. E se a gente não ter atenção para esses pontos, a gente acaba deixando muitas coisas passarem e o tempo não volta, né? Então, o tempo acaba sendo muito escasso. Então, a gente trouxe esse assunto para a gente poder refletir nesses pontos mesmo, tá? Outra pergunta: no fim do dia, você tem a sensação que o tempo passou e não fez tudo o que queria? Infelizmente sim, né? Às vezes a gente chega no final do dia e fala: poxa vida, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Então, principalmente, né, não estou falando só, né, na questão do trabalho, até no nosso próprio final de semana. Né? Às vezes a gente planeja fazer tanta coisa e se a gente não se organiza com o tempo, o final de semana passa e a gente também não faz aquilo que a gente desejou fazer. Então, para que todas essas questões, né, sejam refletidas e sejam realmente pontos de atenção na nossa vida, nós trouxemos também algumas dicas de como a gente pode planejar melhor o nosso tempo. Corte atividades que agregam pouco valor na sua vida. Então, lógico que a gente precisa de momentos, né, de espairecer a cabeça, então isso é normal, né? Só que a gente não pode deixar que esse tempo, né, que é aquela perguntinha lá que a gente fez no início, quanto tempo a gente gasta com futilidade? O que acontece muitas vezes é que quando a gente está nesses momentos, né, a gente não marca o tempo que a gente está perdendo ali e ali o dia, né, o tempo está passando e a gente está gastando o nosso tempo com coisas que não agregam valor, né, coisas que a gente está ali só vendo, né, vendo a vida dos outros muitas vezes e isso não está agregando, não está trazendo informação, não está trazendo, né, conhecimentos que possam, né, trazer um crescimento futuro para a nossa vida. Se a gente tem consciência disso, a gente com certeza vai planejar melhor o nosso tempo.
Então, cortar atividades que agregam valor, que não agregam valor, é um dos pontos de atenção. É uma dica muito valiosa dessa questão da gestão do tempo. Mantenha o foco. Então, por que a gente fala manter o foco nesse momento? Porque quando a gente tem objetivos, a gente sempre está com ações que façam a gente atingir aquilo que a gente deseja, tá? Porém, quando a gente tem a procrastinação, a gente tem objetivos, a gente sabe o que a gente quer alcançar, mas a gente vai sempre deixando aquilo para depois. Então, eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso entrar numa faculdade, só que eu vou deixando sempre para depois. E aí, como que o meu objetivo vai ser alcançado dessa forma? Se eu estou sempre procrastinando aquilo que eu sei que eu preciso fazer, mas eu vou deixando sempre para depois. E aí, quando a gente vê, ficou tarde, a gente perdeu oportunidades que a gente poderia ter tido através desses conhecimentos que a gente poderia ter obtido, né? Por isso que a palavra foco aqui ela é importante, porque se a gente não manter o foco do que realmente a gente precisa fazer, se a gente não deixar um tempo, né, planejado para aquilo, a gente vai sempre cair na procrastinação na vida. Evite retrabalhos, porque quando a gente desempenha, quando a gente tem uma tarefa a ser executada, a intenção é que a gente faça bem desde a primeira vez, né? Porque se a gente faz uma tarefa que precisa de retrabalho depois, com certeza isso é uma perda de tempo, né? Então também entra na parte da gestão do tempo. Porque se a gente desenvolve uma tarefa bem desde a primeira vez, a gente não vai ter que perder tempo de ficar retrabalhando, né, de ficar tendo que, né, retrabalhar aquilo que a gente já podia ter feito bem desde o início. Cuidado com as distrações. Aqui é um ponto muito importante porque tem estudos que falam que quando a gente está concentrado em algo e de repente a gente perde atenção naquilo, ou alguém vem e fala alguma coisa, a gente, né, se concentra com algo que a gente não está fazendo, perde o foco daquilo que a gente estava desempenhando, o nosso cérebro demora um certo tempo para voltar naquela atividade e ter aquela concentração de novo naquilo que a gente estava fazendo. Então, cuidado com distrações, porque quando a gente está focado em algo, por exemplo, aqui se enquadra mais o pessoal que tem como ferramenta e-mail, WhatsApp. Porque o que acontece? Você está ali desempenhando uma tarefa, aí chega uma notificação que chegou um e-mail. Aí você para aquilo que você está fazendo e vai olhar o e-mail. Aí você está olhando o e-mail e chega uma mensagem no WhatsApp. Aí você para e vai olhar a mensagem no WhatsApp. Então parece que você está multitarefas, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas isso não é produtivo, porque quando você vê, você não terminou nem uma coisa nem outra. Então o que é o ideal? Quando está desempenhando uma tarefa, sempre termina aquilo, chegou um e-mail, depois que terminou aquilo, vai, olha o e-mail, já faz a leitura de uma vez e já responde. Porque toda vez que a gente lê uma mensagem e não responde, quando a gente vai responder, a gente vai perder tempo para fazer a leitura de novo. Entendeu? Então são pequenas coisas que no dia conta, né, para o nosso planejamento do tempo. Tá? Então a mesma coisa com o e-mail. Tá respondendo uma mensagem no WhatsApp, resolvendo um problema, acaba com aquela tarefa e depois vai para o e-mail. Então sempre ter a consciência que a gente precisa sempre terminar uma tarefa para poder executar outra, porque senão a gente fica com várias tarefas em aberto ali e não termina nada. E depois para voltar para concluir essas tarefas, a gente vai perder tempo, tá? Então, as distrações aí, principalmente nesse sentido das notificações de mensagens, faz a gente perder tempo também, quando a gente não sabe lidar bem com essa questão. Comece o dia com as atividades que são prioridades do seu dia. Todo mundo tem uma tarefa que é prioritária naquele dia. Então, estudos indicam que quando a gente tem essa tarefa, fazer sempre no período da manhã. Por quê? No período da manhã, a nossa cabeça está mais descansada para estar executando melhor aquela tarefa. E se é uma tarefa que eu tenho que desempenhar naquele dia, então quanto antes eu fizer, quanto antes eu poder eliminar essa tarefa, melhor para o meu planejamento, tá? Então, a prioridade, né, da tarefa, ela também tem que ser sempre bem alinhada já no início do nosso dia, porque se a gente deixa a prioridade do dia para depois, de repente a gente chega no final do dia sem executar essa tarefa, que era a prioridade naquele dia e não pode deixar de ser feita. Então, a gente tem também que se atentar a isso, e principalmente no período da manhã.
né, que as coisas rendem melhor. E aí, com todas essas perguntinhas, afirmações, dicas, a gente chega nessa reflexão final. Que jogar tempo fora é desperdiçar a vida, porque a gente tem um tempo muito precioso. Só que se a gente não aproveitá-lo bem, as coisas vão passando, né? O tempo passa muito rápido, a gente fica com essa sensação, né? Parece que outro dia mesmo a gente estava no Natal, agora a gente já está encerrando o mês de junho, então está tudo passando muito rápido. E nós estamos vivendo uma vida acelerada e muitas vezes a gente nem percebe. Vejam que nós tivemos mudanças, né, na nossa vida. Lembrem-se no tempo que para se comunicar com alguém, a gente pegava o telefone, ligava para a pessoa, conversava e ali a gente ficava 15, 20 minutos de repente, né, tratando coisas, conversando com a pessoa. Hoje a nossa realidade é a comunicação praticamente 100% através de mensagens. Então, quando a gente precisa se comunicar com alguém, a gente vai, manda uma mensagem no WhatsApp, manda um áudio. E é difícil quando a gente pega o telefone para poder realmente ligar para a pessoa. E a nossa vida está tão acelerada que hoje, quando a gente recebe um áudio de mais de 1 minuto, por exemplo, o que a gente faz? Muitas vezes reclama, né? Nossa, mas um áudio de mais de 1 minuto? E aí o que a gente faz para escutar aquele áudio? Acelera, coloca num e-mail 2 vezes. É porque a gente não tem paciência de escutar uma pessoa que tem uma informação importante pra gente, às vezes de 1 minuto. Vejam como a nossa vida está acelerada e a gente nem está percebendo. Então, pensa que antes a gente falava mais, né? A gente se comunicava mais. E agora a gente está nessa vida acelerada que muitas vezes, né, nos deixa aí pensando, né? Mas, poxa vida, o tempo está passando tão rápido, nós estamos vivendo nessa vida acelerada, principalmente por essa tecnologia que entrou na nossa vida, só que isso acaba sendo muito prejudicial. É porque quando a gente não tem paciência para escutar um áudio de 1 minuto, a gente tem que acelerar. Pensa bem, como que está o nosso tempo? E aí, a gente deixa tanta coisa passar, muitos momentos que a gente poderia estar tendo com a família, tempo de qualidade, e às vezes a gente perde em rede social. Muitas vezes o filho está lá querendo brincar, né? E o pai com a mãe está lá na rede social perdendo tempo. Ou quando não dá o celular para a criança, né? Porque o pai com a mãe precisa de algum tempo para fazer alguma coisa, dá o celular na mão da criança e a criança fica ali, né? Por algum tempo ali vagando também na internet. Então, como que a gente está criando as nossas crianças? Nessa vida acelerada, nessa vida sem tempo de qualidade. Então, a gente tem que refletir bastante sobre essa questão do planejamento do tempo, porque é difícil quando a gente tem a sensação que o tempo está passando e a gente não está realmente tendo foco, a gente está sempre deixando para depois as coisas que a gente precisa fazer, não tendo tempo de qualidade com a gente, com a família. Então, tudo isso faz parte do assunto gestão do tempo.